Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos comentando aqui sobre os Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a presença de São Paulo na cidade de Mileto. Para isso eu vou me basear no discurso de Paulo que está na Bíblia, no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, de 17 a 38. Mas só para a gente lembrar um pouquinho, no último vídeo eu falei sobre a presença dele em Éfeso. Falei lá do templo de Ártemis, da dificuldade que ele teve com os mágicos, com os ourives, os artesãos. Então ele deixou Éfeso e foi para Macedônia, depois ele voltou para Troade, e de Troade ele queria viajar para Jerusalém. Mas dessa vez ele não passou em Éfeso, talvez por causa de navios comerciais ou rota de viagem, que não estava previsto essa passagem em Éfeso. Mas ele parou em Mileto. Mileto fica a mais ou menos 60 quilômetros de Éfeso. E aí ele mandou chamar os presbíteros, palavra nova que vai aparecer aí nos Atos, para um longo discurso com esses presbíteros, coordenadores das assembleias cristãs, das igrejas. Lembrando que Mileto fora uma cidade muito importante também no passado, na época de São Paulo nem tanto, talvez tivesse com mais ou menos 100 mil habitantes. Foi terra de grandes filósofos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, grandes filósofos do passado, e até mesmo o engenheiro que teria bolado a arquitetura da igreja de Santa Sofia, na Turquia, teria morado em Mileto. Aqui o que mais vale a pena a gente refletir é sobre o discurso de Paulo, que consta de algumas partes interessantes. Eu vou estar lendo aqui o discurso e comentando um pouquinho com você. Então, Atos 20, 17 a 38. De Mileto, Paulo fez chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. 60 quilômetros de viagem mais ou menos, certamente a pé, né? Naquele tempo não era fácil. Quando chegaram, ele lhes fez esse discurso. Vós sabeis como eu me comportei convosco desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, em lágrimas e entre provações, que as conjurações dos judeus me ocasionaram. De fato, Paulo está fazendo uma retrospectiva da sua atuação em Mileto e nas regiões. Ele sabe que ele está partindo para não voltar mais, e ele vai falar isso. Então ele quer deixar algumas recomendações para os representantes, os coordenadores da igreja de Mileto e dessas regiões, de Éfeso, Colossas, Esmirna, e Tiatira, Pérgamo, por aí. Sabeis que jamais me subtraí ao que pudesse ser-vos útil quando se tratava da pregação e do ensinamento, a fazer-vos tanto em público quanto em particular. Com insistência convidei judeus e pagãos a se converterem a Deus e a crerem no nosso Senhor Jesus. E agora, prisioneiro do Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber qual será a minha sorte naquela cidade. Mas, em todo caso, sei que o Espírito Santo em cada cidade me atesta que cadeias e tribulações me aguardam. De minha parte, em nada levo em conta minha vida, desde que leve a bom termo a minha corrida e o serviço que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do anúncio feliz do amor gratuito de Deus. E agora me dou conta
de que vós não mais vereis a minha face, vós todos, entre os quais passei anunciando o reino. É interessante a gente observar aqui essa expressão, eu, prisioneiro do Espírito. Paulo sabe que está a serviço de uma causa maior. Isso aqui na vida dele é muito claro. Eu procurei servir a Deus entre lágrimas, com o meu próprio trabalho, sem ser pesado a ninguém. E a minha vida mesmo nem importa tanto. O que mais importa é que eu sirva ao meu Deus. Agora eu vou para Jerusalém, sei que me esperam cadeias e tribulações. Ele sabe, Paulo não é bobo, ele sabe que está caminhando para o fim e quer deixar uma carta-testamento, um conjunto de recomendações aos irmãos responsáveis pelas igrejas, a quem ele chama de presbíteros. Aí ele continua o seu discurso. Preocupai-vos com vós mesmos e com todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu para si por meio do sangue do próprio Filho. Sei que após minha partida introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Até do meio de vós surgirão alguns que com discursos perversos arrastarão atrás de si os discípulos. Por isso, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia e noite, não cessei de exortar entre lágrimas cada um de vós. Então, Paulo fala da vocação desses presbíteros, fala que não é uma coisa que veio do Espírito Santo, é uma coisa de Deus, e previne eles contra 2 perigos. Um perigo externo, os lobos, perseguições e incompreensões, e também interno, que ele chama de discursos sedutores. É um período de heresias. Então, a cidade de Éfeso tinha muitas correntes filosóficas, muita magia, muitas práticas estranhas ao cristianismo, e Paulo alerta com relação a esse perigo, que ele chama de discursos perversos. É interessante observar essas coisas. E depois ele fala, agora eu vos entrego ao Senhor e a palavra do seu amor fiel, que tem o poder de construir a comunidade e assegurar a participação na vida com todos aqueles que se consagram a eles. Veja bem, não é o sacerdócio que vai cuidar da palavra, é a palavra que vai cuidar do próprio presbítero. E Paulo diz, agora entrego vocês aos cuidados da palavra. Entre vocês eu não cobicei ter ouro, nem prata, ou vestimentas bonitas. Vós mesmos podeis confirmar as minhas necessidades e a de meus companheiros proveram estas minhas mãos. E com as minhas mãos é que eu cuidei de resolver as nossas necessidades, sem ser pesado a ninguém. E no final, o discurso termina de uma forma bonita, dizendo que todos prorromperam em pranto, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam. O que mais doía neles era que, como havia dito, não mais veriam a sua face. Depois acompanharam até o navio. É um discurso de despedida bonito com uma oração de joelhos na praia, à beira do mar. Então ele faz essas últimas recomendações aos presbíteros e os entregam à misericórdia e à bondade de Deus. E segue o seu curso agora para Jerusalém, onde ele vai acabar sendo preso. Isso nós veremos nos próximos vídeos. Bom, espero que até aqui você tenha gostado, que tenha ajudado você de alguma maneira. Eu fico muito feliz também de ter você acompanhando essas nossas reflexões. Um grande abraço, fique com Deus.